Graça e paz, boa noite. Vocês estão bem? Vou perguntar mais uma vez. Vocês estão bem? Amém. Mas eu gostaria que você refletisse, não somente na pergunta que eu fiz à igreja, mas na resposta que vocês deram. O que condiciona, o que é a métrica para você fazer essa afirmação que o seu dia foi um dia bom? Qual é a avaliação que você fez? Como você tem medido, como nós temos medido os nossos dias? A Bíblia vai falar que nós somos o povo mais feliz dessa terra. A Bíblia vai falar que os filhos, estes são guiados pelo Espírito, e Ele é o Espírito da verdade. Ele só é capaz de nos guiar também a toda a verdade. Será que essa palavra não saiu da boca para fora somente porque eu perguntei, porque foi feita uma pergunta? Como nós temos medido os nossos dias? De tanta coisa que a gente ouve, de tanta coisa que a gente aprende, tanta coisa nós estamos nos expondo cada dia. Mas a Bíblia fala de um dia mau. E esse dia mau, ele vem para todos nós. E a questão é: qual tem sido a nossa reação nesse dia mau? Qual tem sido o nosso comportamento, aonde parece que tudo está dando errado, aonde parece que tudo aquilo que eu declarei, que nós desejamos, nada daquilo aconteceu, nada daquilo está acontecendo? Como nós nos comportamos nesse dia? Qual é a nossa reação? O que Deus, que é nosso Pai, aguarda de mim e de você? Será que nós estamos murmurando? Sábado nós estávamos no curso de oração, e o pastor Humberto falou algo muito interessante, que eu ainda não tinha me atentado para aquilo. A Bíblia vai falar que Deus habita em meio aos louvores do seu povo, em meio aos elogios. Se Deus habita em meio aos elogios, aos louvores, quem é que está habitando nas murmurações, nos questionamentos, nas reclamações? Quando ele falou aquilo, eu fiz uma autoanálise minha mesmo, de alguns momentos que eu estava questionando determinadas coisas, em vez de estar entronizando Deus na minha vida, em vez de estar colocando Deus na situação, as minhas murmurações não estavam me conduzindo a lugar nenhum. Porque quem estava sendo adorado ali era outro. Como nós medimos o fracasso?
Como nós medimos aquilo que não tem dado certo? Como nós nos comportamos como aquilo que é tanto nosso desejo e aquilo não acontece? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa atitude? Porque não tem dado certo. Vocês estão quietos, em silêncio. Mas vai melhorar. O título da mensagem que Deus colocou comigo é: do fracasso ao triunfo. De sairmos de um comportamento onde nós estávamos correspondendo da maneira que as coisas estavam acontecendo. Quando, na verdade, Deus espera de nós que nós venhamos a corresponder com os desafios de maneira totalmente diferente. Corresponder de maneira que não é fingir que não está acontecendo nada, mas é sim ter uma postura, ter um posicionamento. E nesses momentos é necessário que nós venhamos a falar a nós mesmos: daqui eu não saio, e daqui também esse desafio não me tira. É uma questão de posicionamento. Fracasso e sucesso é uma questão de posicionamento. É muito fácil estarmos bem posicionados quando as coisas estão bem. É muito fácil mantermos um sorriso no rosto quando as coisas estão bem. É muito fácil dizer que ama quando as coisas estão bem. É muito fácil dizer: eu sou curado, eu sou sarado, quando as coisas estão bem. Mas quando o relatório é outro, será que eu posso permanecer no mesmo lugar? Será que eu tenho permanecido naquele lugar aonde Deus tem chamado a mim e a você? Era um lugar de posicionamento? Será que nós estamos recebendo esse confronto da parte de Deus com alegria? Às vezes parece contraditório. Tiago vai falar: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias tribulações. Tende por motivo de toda a alegria quando as coisas não estão favoráveis, quando as coisas não estão fáceis. Tende por motivo de grande alegria. Parece que isso não entra na nossa mente. Parece que a gente não consegue absorver e a gente quer pular essa passagem, porque não, isso aqui não é possível, é contraditório. Você não sabe o desafio que eu estou passando, e a única coisa que eu quero é me encostar no lugar, é ficar sozinho. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe quantos têm sido os meus desafios. Você não sabe quanto têm sido as minhas afrontas. E concordo com o tipo de pensamento que eu e você podemos ter. Que eu não sei, mas Deus sabe. A Bíblia fala que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ainda que a palavra chegue aos nossos lábios, Ele também já conhece.
Um Deus que diz que, ei, eu sei quantos fios de cabelo você tem. Eu sei quais são os seus pontos de fragilidade, pontos que você pode melhorar, pontos que você pode aperfeiçoar. Deus sabe. Mas às vezes nós estamos ignorando Deus, porque as coisas estão difíceis. Porque parece que a conta não fecha. Parece que é só comigo. Já pensou assim? Não, numa igreja tão grande, mas parece que é só comigo. Sabe qual é a questão? Às vezes nós estamos medindo o sucesso das coisas como o mundo faz. Não porque tem fama, não porque é grande, não porque olha quanta gente. E quantas pessoas estão nesses lugares grandes, de muita exposição, e ainda assim tem fracassado em suas vidas. E ainda assim, por mais que seja grande, por mais que seja grandioso, que chame ainda a atenção, ainda assim podem ser lugares de fracasso. Estava vendo, ouvi um videozinho falando sobre o Rock in Rio. E tinha um cantor lá, que não sei se era a música dele ou se ele estava levando as pessoas a confessarem aquilo e falar: eu não sou salvo, mas vocês também não são. Milhares de pessoas repetindo isso. Milhares de pessoas, grande exposição, um grande evento. Quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu um ingresso para o Rock in Rio. E eu fui. Tudo que não presta está lá, eu posso falar para você. Tudo que é proibido da porta para fora, quando você entra da porta para dentro, é liberado. Como assim, Douglas? Droga, é liberado. Você não precisa estar num cantinho fazendo o que você quer. Você faz no meio da multidão porque está todo mundo fazendo isso. Prostituição é liberado. Não precisa ir para um lugar escondido entre você e a outra pessoa. Você faz no meio de todo mundo. Esse é o ambiente de sucesso para muitas pessoas. Esse é o lugar onde muitas pessoas se veem valorizadas. Aqui eu posso ser quem eu sempre quis ser. E ninguém tem nada a ver com isso. E ninguém vai ligar para isso. A questão é que, às vezes, esse tipo de pensamento está em nós. Os crentes, os cheios da fé, o dos reteté, o das palavras. Às vezes esse tipo de comportamento de olhar para o mundo e olhar para a igreja e o mundo ser muito mais atrativo. Porque as convicções sobre sucesso estão erradas. As convicções sobre dar certo na vida estão erradas. Fracassar ou triunfar só depende de uma coisa: obediência. Fracassar
e triunfar em nossas vidas só depende de um comportamento, meu e seu. O de obedecermos a palavra. O de andarmos segundo aquilo que a palavra diz. De acreditarmos naquilo que a palavra fala ao meu e ao seu respeito. E não duvidar e olhar para Deus e falar, não, você errou. É impossível eu fazer isso, é impossível eu chegar em tal lugar, é impossível eu estar com o microfone na mão, é impossível eu alcançar o outro. A Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus falou ao meu e ao seu coração, Ele sabia o que Ele estava falando e para quem Ele estava falando. A questão é que nós olhamos para a nossa própria vida. Olhamos para tudo aquilo que parece que ainda não está alinhado, que ainda não temos a capacidade de desenvolver. Deus não chama ninguém de hoje para amanhã. É tudo uma questão de processo. É tudo uma questão de caminhada. É tudo uma questão de tempo. A grande questão é que às vezes nós não estamos querendo passar por esse tempo. E a gente se frustra. E a gente acaba metendo os pés pelas mãos. E a gente confia em pessoas. E pode ser que pessoas venham falhar comigo, com você. A gente confia no nosso próprio intelecto, na força do nosso braço. E isso também pode falhar. A gente confia na nossa posição social. E isso também pode falhar. Mas confie em Deus. Em Deus não há fracasso algum. Em Deus não há desânimo algum. Em Deus não há cansaço. Em Deus não há tristeza. Em Deus não há solidão. Deus é um Deus que ama a mim e a sua vida. E Ele nos capacitou para vivermos uma vida digna de filho de Deus. Quando a gente recebe a Jesus, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, a capacidade entra na minha e na sua vida. Deus não vem e Ele coloca somente um pouquinho desse mesmo dentro de nós. Não, à medida que eles forem crescendo, eu vou me doando. Não, Deus vem com tudo. Com tudo que Ele tem, com tudo que Ele é. E Ele vem habitar em mim, em cada um de vocês. Então, por que aceitar o fracasso? Por que aceitar que as coisas não estão dando bem na minha vida? Por que aceitar que isso aqui não é para mim? O pastor José Carlos, ele falou algo muito interessante. E ele falou assim, a declaração dele: Deus nos planejou para darmos resultado. Deus planejou a mim e a você para darmos resultado. Mas por que será que às vezes esses resultados não estão acontecendo em nossas vidas? É porque a gente não tem obedecido. É porque muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Nos sacrificarmos, sim. Nos abdicarmos de coisas, sim.
Parar com certos tipos de relacionamento que não são mais favoráveis. Parar com certos tipos de atitudes que já não nos conduzem mais a nada. E simplesmente a gente para. Simplesmente a gente desiste. E parece que eu vejo Deus lá de cima, olhando para mim e para você. Naquele momento que a gente está tudo dando errado, o negócio está pesado. E a gente para e fala, não, eu não quero, eu não consigo, e Deus não vai dar sim para você. Vai, continua. Eu te fiz vitorioso. Eu venci aquilo que você não podia. Vai, continua. Parece que eu ouço um clamor do céu. Não desiste do seu filho. Não desiste do seu marido. Não desiste da sua família. Não desiste de congregar. Vai, você consegue. E às vezes mesmo Deus falando isso, parece que os desafios são tão grandes que a gente tende a parar. E parece que eu também vejo Deus falando, tem tudo para dar certo. Tem tudo para conquistar, tem tudo para avançar, tem tudo para romper. Mas Ele não quer olhar para mim. Ele te escondeu em meio ao desafio, Ele parou nesse lugar, aonde na verdade a minha vontade não é que Ele pare, mas que em meio ao processo Ele venha aprender alguma coisa com isso. Em meio ao que está acontecendo, Ele venha crescer, Ele venha amadurecer. E às vezes nós estamos questionando Deus, não, por que você fez isso, hein? Deus não prova ninguém, não ensina ninguém através do sofrimento. Pelo contrário, Deus no meio do sofrimento, Ele está comigo e contigo. No meio do sofrimento nós não estamos sozinhos. No meio dos desafios nós não estamos sozinhos. Existe um Deus que tem pego junto comigo e contigo. Existe um Deus que não quer nos ver cabisbaixos, e sim alguém que olhe para frente. Alguém que não desiste só porque não deu certo. Mas alguém que se levanta e fala, não, eu recebi a palavra. Aquele que falou para mim não mente. Aquele que prometeu para mim, Ele é fiel. Aquele que tem guardado a minha vida, tem guardado a minha casa, foi esse que prometeu para mim. Eu não vou desistir, eu vou de novo. Eu vou de novo. Não, mas deu errado, eu vou de novo. Eu vou continuar porque eu tenho uma palavra no meu coração. A palavra não veio de um homem, pode ter vindo através de um homem, mas a palavra que eu recebi, a voz que eu ouvi dentro do meu coração, era Deus falando. E eu não vou desistir. Abra comigo, por favor, no livro de 2 Coríntios. No capítulo 2, verso 14. Segunda Coríntios 2, verso 14. E diz assim a palavra do Senhor. E graças a Deus que sempre, 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 sempre
nos faz triunfar em Cristo. E por nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus, porque Deus sempre nos conduz em triunfo. Não é momentâneo, não é temporário, é sempre, é cotidiano, é todos os dias. Deus tem caminhos de triunfo para mim e para você. Logo nós podemos perceber que a vontade de Deus não é que eu dê errado. Não é que nós venhamos a dar errado na vida. A vontade de Deus expressa na palavra dele é que você triunfe, que você cresça, que você avance, que você multiplique, que você venha adicionar na vida de pessoas. E através de você eu exalo bom perfume. Através de você eu me faço conhecido para alguém. Através de você eu alcanço outra pessoa. Através de mim, de você. Como é que a gente recebe uma palavra dessa? É uma questão de posicionamento. É uma questão de onde as coisas não estão dando certo e nós falamos assim: não, Deus sempre me conduz em triunfo. Eu ainda não estou vendo o escape, mas vai acontecer. Eu ainda não estou vendo o resultado que eu quero, mas não tem problema, Deus está comigo, independente de qualquer coisa. Eu não estou sozinho, eu não estou nessa situação sozinho. Existe alguém por mim, que não é qualquer um, que não vai voltar atrás comigo daquilo que Ele prometeu. Deus está comigo. Não se deixe vencer pelo cansaço. Não se deixe vencer pelas emoções. Não se deixe vencer pelos desafios. Abra comigo, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Esse é um texto bem conhecido. Mas eu quero ler todo ele, não somente aonde Deus vai nos conduzir. E aconteceu que as multidões o comprimiam para ouvir a palavra de Deus, quando ele estava junto ao lago de Genezaré. Então ele viu 2 barcos que estavam próximos da margem do lago. E os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Repete comigo, lavando as redes. O que eles estavam fazendo? Ele entrou num daqueles barcos que era o de Simão e lhe pediu que o afastasse um pouco da praia. Depois se sentou e do barco ensinou as multidões. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos refletir. A Bíblia está falando que Jesus estava pregando a palavra, mas as multidões, as pessoas estavam o apertando. Não era o problema que ele não poderia ser tocado pelas pessoas, que ele não queria ser tocado pelas pessoas, mas ele de alguma forma não conseguia alcançar a todos que estavam ali. E a Bíblia fala que ele olha e ele vê 2 barcos vazios. Os trabalhadores daqueles barcos estavam fora dele, lavando as redes. Eu quero que você vá comigo dentro dessa história.
E Jesus se aproxima e ele não pede para entrar no barco. Ele entra no barco. Ele entra no barco e ele faz um pedido: olha, me afasta um pouco mais. Me tira daqui, desse lugar que está me limitando a alcançar o outro. Desse lugar que está me fazendo que eu tenha limite. Me joga um pouco mais profundo. E isso ele faz. E ele prega a palavra e as multidões ouvem a palavra. Mas a questão é, o que tinha acontecido até aqui? O que havia acontecido com esses pescadores por estarem naquele momento lavando as redes? O que tinha acontecido é que a noite anterior havia sido uma noite de fracasso. Eu quero que você pense que são homens que têm habilidade, que têm conhecimento. Não são qualquer uns, mas a vida deles era a pesca. A cultura daquele lugar era a pesca. Eram homens que tinham habilidade, que sabiam, que entendiam o que estava fazendo. E depois de uma noite fracassada, Jesus olha e vê barcos. Mas Jesus olha também e vê homens que, independente de terem fracassado na noite anterior, estão ali recomeçando. Você sabia que o ato de lavar as redes é um ato de recomeçar? Nós morávamos lá no Rio e lá tem uma colônia de pescadores e eu tive o privilégio de participar um tempo quando eu era jovem com eles. Lavar as redes é tirar tudo aquilo que estava impedindo que elas viessem a funcionar. O ato de lavar as redes não é somente tirar aquilo que estava impedindo, mas é de reconstruir novamente. Porque quando o processo ele acontece, pode ser que os peixes ou algum tipo de obstáculo, ele venha a rasgar a rede. Então, aquele momento é onde eles estão tirando tudo aquilo que não precisa estar ali e reconstruindo. Agora imagine a atitude que Jesus vê, não a atitude de homens que estão ali. Não. Já que não deu certo, vou embora, amanhã eu resolvo, deixa isso para lá, depois a gente faz, vamos para casa, porque hoje foi dia de prejuízo. Pensa na cabeça de um homem onde o seu recurso, que ele tira para alimentar a sua família, vem daquilo, e agora ele volta sem nada. Naturalmente falando, ele volta, ele retorna, ou ele retornaria para sua casa em uma condição muito mais desfavorável da qual ele foi inicialmente. Inicialmente ele tinha algum tipo de recurso, ele tinha algum tipo de isca diferente. Eu falo, não eram homens comuns, eram homens que tinham esse entendimento. Não, joga desse lado não está dando certo, não, vamos mudar a isca se perde. Não, vamos jogar a rede e a rede se rasga. Mas a atitude deles pela manhã é: vamos reconstruir. Vamos recomeçar. Daqui a pouco tem mais. Eu fico pensando como é que é alguém num dia desse. Alguém, não sei se eles conheciam já Jesus. Não sei se pode ser que conheciam a fama dele. Agora alguém que não pede nem licença para entrar no seu barco. Simplesmente entra e fala assim: ei, me leva para lá, que eu estou a fim de falar. Me tira desse meio aqui, me leva para lá. Como seria o nosso comportamento? Você não está entendendo, garotão. Noite para mim não foi boa não, tá? Então não começa.
negócio, eu nem te conheço, nem sei quem você é. Vem para cá, não tem nada de levar você para lá, não. Eu quero chegar em casa. Eu quero descansar um pouco. Mas lembra que eu falei da obediência? Sucesso e fracasso está na atmosfera da obediência. Fracassar seria, não quero nada com você, deixa eu ir embora. Não me perturba não. Minha noite não foi boa. Não estou levando nada para casa. Mas ele olhou assim e falou assim, pô, tudo bem. Te levo para onde você quer. O interessante é que ele não vai sozinho, porque ele leva e ele fica. A mesma palavra que alcançou a multidão é a mesma palavra que alcançou aquele que tinha fracassado uma noite anterior. Às vezes nós estamos em meio à multidão, pensando que Deus não está nos vendo, pensando que Deus não está nos observando, mas independente da multidão, Ele tem uma palavra para mim e para você. Ele não separou. Ele foi, ele ficou e ele ouviu. Jesus não poderia já ter resolvido a questão logo no início? Olha, vai para ali, joga a rede, pesca muito, depois você me pesca seu barco. Para eu falar? Não. O problema dele não era somente uma questão financeira. A questão ali não é somente uma questão que não vou ter o que levar para casa. Mas sabe que Jesus sempre vê mais além do que eu e você podemos ver? Jesus ali não estava querendo só que ele levasse peixe para casa, mas que ele levasse muito mais do que isso. E ele fala assim, vai para o fundo. Às vezes, queridos, para tratar de determinadas coisas comigo, contigo, Deus quer uma aproximação maior. Um lugar de mais intimidade, o fundo, o mais fundo, representa uma maior intimidade. Para fazer coisa que eu e você precisamos, é necessário mais intimidade. É necessário mais comprometimento. Então se afunda nas Escrituras. Se afunda na oração. Vai para o fundo. Não sei o que fazer, não fica no raso, vai para o fundo. No raso é o lugar onde todo mundo pode estar, mas no fundo, só aquele que obedeceu vai chegar, vai alcançar e vai tirar do fundo não somente aquilo que ele precisa, não somente aquilo que vai saciar a sua necessidade, mas aquilo que vai levar a outros também. Joga a rede. E ele fala, Senhor, olha, eu passei a noite toda, estou parafraseando. Eu troquei isca, eu mudei isca, eu fiz isso, eu joguei do lado do outro e não deu certo. Mas olha, sobre a tua palavra, sobre aquilo que eu ouvi, sobre aquilo que eu me expus, eu vou fazer. E ele faz, a gente sabe o que aconteceu. Uma grande pesca de um dia para o outro. Uma noite ele não tinha nada. Uma noite de fracasso se torna em um dia de sucesso. Se torna em um dia de triunfo. Porque ele acreditou, porque ele obedeceu. Porque ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Porque ele não se deixou levar pelos acontecimentos. Mas ele se deixou levar por aquele que conduziu a sua rede. Jesus não tinha somente para ele agora uma pesca maravilhosa de algo natural. Mas agora Jesus tinha para ele algo sobrenatural. Ele fala, olha, a pesca natural acabou. A partir de hoje você será pescador de homens. E eu vi algo essa semana que eu falei, nossa,
Porque eu nunca tinha visto isso, porque eu não vi primeiro. Jesus tira o pescador, que ele tira da vida, naturalmente falando, ele tira da vida e transforma em morte. Jesus fala para ele, olha, antes você tirava daqui, e por você tirar desse habitat natural, ele morria. E você comercializava. Mas agora contigo é diferente. Aquilo que eu chamo você para fazer é diferente. Você vai tirar daquele habitat que ele diz que é natural. Você vai tirar daquele habitat que ele diz que está sendo um sucesso. Mas ele está morto. Antes você tirava da vida para a morte. Agora você tira da morte para a vida. Antes era somente uma questão natural. Mas agora é algo muito superior. Que eu estou capacitando você para fazer. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, você não precisa abrir, vai contar a história de um garotinho. A história de um jovem chamado Davi. E simplesmente nós sabemos o que a história conta. Alguém muito maior que ele, alguém totalmente superior a ele, se levanta contra todo o seu povo. E todos os homens que eram experimentados, homens que tinham extrema habilidade para lidar com flecha, com arco, com escudo, com lança, simplesmente temeram. Agora vai um jovem que aparentemente não poderia fazer nada, aparentemente não tinha o que mudar. E ele chega para o rei e fala, olha, deixa que eu vou. Deixa comigo. Deixa que essa bola eu corto. E o rei fala assim, ei, você é menino. Você é novo. Você não tem experiência nenhuma. Ele não, ele é capacitado, ele vive isso desde sempre. E você não. Sabe, queridos, haverão pessoas que vão querer nos diminuir diante do nosso Deus. Só porque estão olhando para o desafio. Enquanto eles olham para o desafio, a gente olha para Deus. Era uma questão de posicionamento de Davi. Era uma questão na qual ele viu antes e ele voltou e falou, não, espera. Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu contar para você algo. Eu estava no campo e veio um urso. E o urso estava tentando roubar uma das ovelhas do meu pai. Eu fui lá e matei o urso. E não satisfeito porque, às vezes, o desafio parece que se repete. Querendo provar a mim e a você mesmo. Ah, só isso? Não. Veio o leão. E aí? Matei também o leão. O Deus que me livrou do leão e do urso também vai não somente me livrar, mas vai nos livrar desses circuncisos, desses que não têm aliança. Eu tenho aliança. Davi precisou se lembrar, sabe, queridos, às vezes no momento de desafio é necessário nos recordar de coisas que nós já vencemos em Deus. Davi se baseou em um urso e um leão. Naturalmente falando, um garoto jovem, franzino. Será que o urso era maior que ele? Será que o leão era maior que ele? Será que Golias era maior que ele? Sim ou não? Para ele não tinha problema, porque ele já tinha passado por aquilo. Ele já sabia qual era o resultado. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia quem estava garantindo ele a falar, ei, deixa comigo, eu vou.
Ele já sabia. Uma postura, uma consciência de quem entende, eu vivo para triunfar. Gênesis 37 vai falar a respeito também de outro jovem, José. A Bíblia fala no início do texto que ele tinha apenas 17 anos. Um menino sonhador, mas não um menino que sonhava com coisas extravagantes, mas que ele tinha um certo entendimento daquilo que era Deus. Ele tinha um relacionamento a ponto de entender que o sonho que ele tinha foi Deus que tinha dado. Um jovem que compartilha com a sua família a sua visão e ao invés da família se alegrar, os irmãos se aborrecem. Sabe, queridos, quem jogou José na cisterna não foram os amigos de fora. Quem jogou José na cisterna não foi aqueles que eles conheciam que poderiam ser os seus inimigos. Quem jogou José na cisterna era a sua própria família. E isso dói. É difícil é um pouco difícil, vou botar assim, se recompor quando a pedrada vem da onde a gente não espera. É difícil nos recompormos e agirmos segundo o comportamento que a palavra diz que nós devemos ter quando a facada pelas costas vem de alguém que estava do seu lado. Aquele jovem foi jogado dentro de uma cisterna, de um poço, deixado lá pelos seus irmãos, porque no coração deles era: não, vamos matar, vamos ceifar a vida. E agora vem uma oportunidade de negociar aquele jovem. Um dos irmãos falando que não, vamos matar não, eu vou deixar mais ou menos você fazer o que eles querem, depois eu vou lá e salvo. Se quisesse fazer, tinha feito no ato. Se quisesse salvar, tinha salvo no ato. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve deixar de fazer o bem, estando em nossas mãos para fazer. Se eu não me engano, acho que era Rubem. E a Bíblia diz eu vou esperar acontecer, depois eu vou e salvo. Depois eu vou e tiro ele do poço. A Bíblia vai falar que ele chega no poço e cadê José? Cadê o jovem? Ah, não está aqui não. Vamos matar um cabrito, pegar a túnica, vamos molhar aqui e falar para o nosso pai que ele morreu. Ou seja, se envolveu no ato. O jovem que tinha para reclamar de tudo, para murmurar, para questionar Deus. Como você me faz ouvir uma coisa daquela? Eu comunico com aqueles que são a minha família e você não viu que a minha própria família fez isso comigo? Eu não quero mais nada. Eu não estou afim de mais nada. Estava em casa com a minha família, tinha comida, tinha bebida. Eu podia ir para onde eu quisesse. Agora eu estou preso e eu virei escravo. Eu não quero mais nada contigo. Mas a postura de José era diferente. O homem que a sua consciência era: independente de onde estou, eu não estou sozinho. Independente daquilo que coloque nas minhas mãos para fazer, vai prosperar. Às vezes nós estamos aguardando grandes coisas acontecerem para a gente falar que somos prósperos. Porque nós ligamos
que grandes coisas traduzem prosperidade. Mas tem gente morrendo cheio de dinheiro. Tem gente morrendo em carro de luxo. Tem gente morrendo dentro de mansão. Então a questão não é dinheiro, é a solidão. Tem gente tirando a própria vida no meio de muita gente, porque se vê sozinho. Porque José, será que ele não poderia ter feito o mesmo? Eu me nego a ser escravo, eu tiro minha própria vida. Não, mas uma consciência, queridos, que ele tinha uma consciência que não, independente de onde eu esteja, as coisas vão dar certo para mim. Independente aqui, se me colocaram nesse lugar sujo, a cadeia não era um lugar limpo, não era o melhor lugar, não era o lugar mais adequado, não, era o lugar que era colocado para sofrer, para penar. Agora, de prisioneiro, ele se torna carcereiro. Num lugar onde foi projetado para que ele fracassasse, ele triunfa. Mas como eu falei, às vezes a prova, ela acontece de novo. Agora uma mulher conta uma história, acreditam nessa história, e novamente ele está na mesma condição inicial, preso. Às vezes nós estamos muito dispostos a enfrentar o primeiro desafio, mas quando o segundo vem, a gente se deixa. A gente não quer enfrentar, a gente não quer partir para cima. Simplesmente vamos deixar acontecer. Mas sabe que o mesmo Deus que deu vitória a mim e a você, naquilo que era impossível acontecer nas nossas vidas, é o mesmo Deus que vai dar vitória de novo. É o mesmo Deus que vai nos guardar e nos proteger de novo. O final da história todos nós sabemos. Às vezes a nossa condição, porque estamos em um nível mais acima, sabe que uma condição que pode acontecer é soberba entrar. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e eu no palco. Misericórdia. Soberba. Soberba. Só porque cresceu, só porque as coisas estão dando certo, só porque agora tudo que ela queria está chegando. Soberba. E a soberba precede a ruína. Deus nos coloca em uma posição, Deus nos exalta, Deus nos tira de trás das malhadas, não para que nós venhamos a ser soberbos, mas para que nós venhamos a falar, só podia ter sido Deus na minha vida, o mesmo Deus que fez comigo vai fazer com você também. O camarada sai de dentro do poço para ser governador. A Bíblia fala que depois do faraó, quem mandava era ele. Quem dizia que se podia ou não era ele. Ele dá de cara com quem? Com quem jogou ele dentro do poço. Ele poderia, queridos, ter virado as costas. Ele poderia não ter feito nada, tratar como pessoas comuns. Não faço mal, mas também se vira. Se depender de mim, estava na prova, não me ajudou, vai se arrepender, querido. Mas sabe, quando nós temos a consciência que Deus nos chamou para triunfar, para socorrer a outros, nós não vamos deixar que essa informação domine a nossa mente.
Marcos capítulo 4, abra comigo, por favor. A partir do verso 35. Outra passagem que nós conhecemos também bastante. Jesus faz um convite para os discípulos. Olha, vamos para o outro lado. Passemos para a outra margem. E no meio do processo, coisas se levantam. Por que coisas se levantam no meio do processo? Porque a gente está em posição de obediência. Por que coisas vão se levantar na minha e na sua vida? Porque nós decidimos obedecer. Nós decidimos não ficar fazendo biquinho, como é que é? Para outra margem? Estou dentro, vamos embora. É isso aqui? Estou dentro, vamos embora. Então coisas vão se levantar na minha e na sua vida somente porque eu e você decidimos obedecer. Decidimos abrir mão dos nossos achismos, abrir mão das nossas vontades para obedecer à vontade de Cristo. E a gente sabe que o mar, ele se levanta contra aquele barco, os ventos vêm contra aquele barco. E olha a atitude de Jesus, dormindo. E a Bíblia fala que ele estava não deitado com a cabeça no chão, mas estava com a cabeça deitada em um travesseiro. Sabe, irmãos, haverão momentos que não vai dar o que fazer. Não tem o que fazer. Então faz o seguinte, descansa. Agora aqueles homens que eram experimentados, como nós falamos, que sabia que possivelmente já tinha passado com coisa semelhante, eu acredito que poderia ser até maior. Porque havia um propósito ao qual deles chegarem ao outro lado. Homens que foram logo imediatistas na hora de obedecer, mas quando vem o primeiro desafio, se calaram. E eles não chegam até Jesus com cuidado. Mestre, Jesus, mestre, Jesus, a coisa está ruim, levanta aí. Eu fico pensando Jesus dormindo, irmão. O barco balançando para tudo quanto é canto. Vento para caramba. É para que sono pesado, né? Sabe por quê? Esse é o sono do justo. É assim que eu e você deitamos e nós vamos dormir na nossa casa, o sono do justo. Não tem insônia, não tem remédio que faça eu e você dormir melhor do que depois de nós orarmos, entregarmos o nosso dia e agradecer a Ele. Mestre, levanta aí que o negócio não está bom não. E ó, fica aqui. A gente está correndo aqui, levantando o mastro e baixa a vela e sobe vela. Ó, fica aqui. Não, irmãos. Levanta aí. Você não está vendo que a gente está perecendo, não? Você não está vendo que a gente está morrendo? Jesus poderia ser um pouquinho mais... Não, estava dormindo. E ele levanta, queridos, e ele fala, ó, aquieta-te mar, acalma-se vento. E a Bíblia fala que faz tremenda bonança. Ele fala assim, ó, por que vocês são tão tímidos? Ou, eu esperava de vocês algo mais. Eu esperava de vocês uma postura diferente. Eu esperava de vocês um comportamento diferente. Não um comportamento associado à sua habilidade, não um comportamento associado àquilo que você tem, não um comportamento associado àquilo que você pensa que pode, mas um comportamento associado à minha palavra.
Parafraseando, quem te chamou para atravessar fui eu, então eu guardo e eu protejo. Quem te chamou para ir para o outro lado foi eu, você não vai sozinho. Eu estava com você quantas vezes, querido? A gente está ignorando a presença do Espírito dentro de nós. Ignorando a palavra que foi liberada inicialmente. Ignoraram a palavra, ignoraram o próprio Jesus em carne e osso. Ignoraram. Quantas vezes a nossa vida também está assim, e a gente está querendo ter sucesso nas coisas, e nós estamos querendo triunfar sobre toda e qualquer circunstância, mas ignorando a palavra, não dá. Ignorando a presença, não dá. Só vai triunfar e andar com a consciência de vencedor aquele que tem intimidade. Só vai ir mais longe aquele que busca muito mais. Não adianta questionar que o irmão chegou hoje na igreja e já está lá na frente. Qual o tipo de vida que ele leva? Qual o tipo de comunhão que ele tem? O que ele deixou de frequentar, o que ele deixou de fazer, que isso conduziu ele a estar onde ele está. Isso ninguém quer ver. Porque a gente olha o sucesso e nós deixamos de olhar o trabalho. A gente quer o primeiro lugar. Todos aqui querem. Ninguém quer ser segundo lugar. Mas quantos de nós estamos dispostos a fazer o que é necessário? Quantos de nós estamos dispostos a pagar um preço que muitas vezes é alto? Último texto, você não precisa abrir. Romanos 8:37 vai falar: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que me amou. Sabe, queridos, qual é a coisa que está paralisando a sua vida? Qual é o desafio que pode estar limitando você? Quais são as afrontas que você tem ouvido e isso tem te feito recuar, parar? Paulo escrevendo, em todas essas coisas, ele dá uma lista. Ele dá uma lista. Olha, em todas essas coisas que estão querendo tentar nos parar, nós somos mais do que vencedores. Sabe, queridos, não é somente vencedor. Vencedor é um nível aqui, e que já é bom para muita gente. A questão é que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Nós não somos um vencedor qualquer. Nós somos mais do que vencedor. E a Bíblia diz que a nossa vitória está através daquele que nos amou. Ele nos tornou mais do que vencedores através do seu amor. Queria chamar o Ministério de Música, por favor. O que tem paralisado você? O que tem feito que você até esqueça às vezes? Sabe que das vezes a pressão é tão grande que a gente esquece até de ser crente. A pressão às vezes é tão grande que ela quer nos empurrar daquele lugar. Eu encerro com a última. A mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que vivia em derrota, vivia em fracasso.
foi gastando o seu recurso, foi buscando meio, foi buscando métodos, e nada resolvia a sua situação, nada resolvia. Até que a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Às vezes, em meio às nossas desilusões, precisamos ouvir falar de Jesus. E sabe que a boca, na maioria das vezes, nessas situações, que está mais próximo aos nossos ouvidos, não é a boca do pastor, não é a boca da liderança, mas é a nossa própria boca. Não estou falando que nós não devemos compartilhar, que não possamos compartilhar, que não possamos pedir auxílio, mas que o primeiro a falar de Jesus para mim mesmo, que possa ser eu, que possa ser você, porque nem sempre vai ter um louvor, nem sempre vai ter música, nem sempre vai ter alguém orando por mim, nem sempre vai ter alguém do lado, mas sempre tem a palavra. Sempre tem a palavra. Ela ouve falar de Jesus e ela toma uma decisão. Ela decide sair daquela condição de fracasso. Ela decide se expor. Ela decide sair da sua limitação. Por quê? Só porque ela ouviu falar. Quantas vezes nós estamos aqui e nós estamos ouvindo falar de tantas coisas, mas nós não queremos sair dessa posição porque ela se tornou confortável. Às vezes o fracasso, ele só é aceito porque nós não queremos fazer força para sair. Então a gente aceita. Não, eu aqui, tudo bem, é bom que o diabo não mexe comigo. Mentira! É dali para pior. Nós sabemos. Uma mulher que sangrou durante anos e anos, passou na mão de muitos médicos, padecendo, gastando tudo que tinha, simplesmente decide romper uma grande multidão. Nós vemos aqui que se era difícil para o próprio Jesus andar, caminhar e se locomover, como seria para alguém que era chegar perto dele. E ela rompe tudo isso, e agora em todo aquele seu fracasso, todo aquele pensamento que não ia dar certo, simplesmente ficou lá atrás. E agora ela tinha somente uma convicção: se eu tão somente tocar, eu serei curado. Sabe, queridos, a Bíblia não fala que ela falou isso uma vez, a Bíblia não fala que ela falou isso duas ou três, mas ela foi falando. Às vezes a questão de vivermos o sucesso é continuarmos falando. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas não é somente falar, eu quero, eu posso e acabou. Eu estou falando assim, não, vai dar certo, vai acontecer. Deus é comigo, eu vou alcançar, eu vou conquistar. Eu nasci para o triunfo, eu nasci para ser um sucesso. Eu não sou cauda, Ele me colocou como cabeça. E nós temos que repetir isso dia após dia. Ainda não aconteceu, não tem problema, vai acontecer. O sintoma continua aqui, não tem problema, eu sou curado. O sintoma, eu vou de novo no médico e falo, o relatório é o mesmo, não tem problema, eu sou curado. E tá a dor batendo na porta, ei, eu estou aqui, não tem problema, eu sou curado. Não é você que fala mais alto, sou eu que falo mais alto que você. E após o toque, se cumpre aquilo que ela saiu de casa falando. Após o toque, se cumpre aquilo que ela vinha declarando, passando em meio à multidão, rompendo todas quantas eram as suas barreiras. Agora ela toca e agora ela fala, sou curada. Mas ela falou isso antes de acontecer. Ela não disse que era curada somente quando ela tocou. Ela estava falando antes de acontecer. Ei, antes de viver o teu sucesso, antes de você viver aquilo que você deseja, fale antes. Confesse antes.
comunica ao céu antes. Aleluia. Pode cantar. Vocês vão saber. Esses dias eu estava ouvindo um louvor. E ele fala assim, que há uma dança de vitória nos meus pés. O louvor fala, há uma dança de vitória nos meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Coloque isso de pé. Há uma dança de vitória nos seus pés. Há uma poderosa fé na sua voz. Então, querido, desfrute.